Oi pessoal, boa tarde. Quem aí sabe o quanto é importante a gente aprender a respirar para que a gente pare de sentir dor nas costas? Gente, se você está sofrendo com dor, é muito importante que você entenda, se você tem dor na coluna, você precisa aprender a respirar, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui pro Pilates e falam assim para mim: Flávia, eu não tenho paciência para respiração. Se você aprender a respirar, você trata a sua coluna, eu sempre brinco com os meus alunos aqui, de graça, tá? Então, se você sabe usar a respiração a seu favor, você vai parar de tomar remédio, você vai parar de usar bolsa de água quente, você vai parar de fazer massagem, acupuntura, você vai parar de não fazer as coisas porque sente dor, né? Então, é isso que eu vou falar aqui nessa live. Eu sempre falo com vocês sobre a importância da respiração, né? E é isso que eu vou falar. Eu vou tentar trazer para vocês, através aqui, ó, da telinha, o quanto a gente precisa trazer uma expiração profunda, a gente precisa trazer uma expiração longa para que a gente pare de sofrer com dor, tá? Então, o nosso diafragma, que é, né, localizado aqui embaixo das costelas, quando a gente inspira ele desce, quando a gente solta o ar ele sobe, né? A gente sempre inspira muito e solta pouco ar, então a gente inspira sempre muito e solta pouco, tá? Então a ideia do Pilates é fazer o quê? Inspirar pouco e soltar o ar muitão, tá? Quando a gente solta o ar em 10 segundos, a gente consegue segurar o diafragma lá embaixo, ao invés de subir ele com mais rapidez. A gente segura ele lá embaixo. E aí, a gente consegue alongar o suspensor do diafragma. Então, a gente consegue trazer a nossa cabeça para o lugar, porque se o nosso suspensor do diafragma está curto, a gente vai ter projeção da cabeça lá para frente, tá? Então, não adianta eu ir lá, relaxar o pescoço do meu aluno, eu fortalecer as costas dele, se ele tá o tempo todo com contração, puxando ele para frente. A gente diz que o diafragma é uma presilha que puxa a cabeça lá para frente, tá? Então, se eu solto o ar e deixo o meu diafragma lá embaixo por mais tempo, eu solto o suspensor do diafragma e eu trago a minha cabeça e a minha torácica pro lugar, né? Se eu solto o ar em 10 segundos, eu consigo ativar o diafragma, o assoalho pélvico, o transverso que fica aqui na frente e atrás o multifídio. Eu faço um bloqueio, uma blindagem na minha lombar, no centro do corpo. Por isso que a gente diz que é powerhouse, tá? Então, o centro do corpo se chama powerhouse. Então, esse grupo muscular de 4 músculos, diafragma, assoalho pélvico, transverso e multifídios, eles blindam a gente para que a gente não despenque para frente, para que a gente não fique com a postura inclinada para frente, saindo do eixo da gravidade. Então, se eu tenho o centro do corpo ativado, eu consigo me manter numa postura mais alinhada e isso vai me garantir que eu não tenha dores nas costas, tá? Porque quando eu for fazer o exercício, eu vou conseguir deixar esse exercício um pouco mais fluido. Quando eu for fazer o exercício e ativar bem o powerhouse através da respiração, eu vou deixar o meu exercício um pouco mais estável, tá? Então, se a gente pensa em dor nas costas, a gente precisa pensar em estabilidade, a gente precisa pensar em fluidez, a gente precisa pensar em fortalecimento sem compensação, sem musculatura acessória, tá? Então, é bem importante que vocês entendam e levem isso para a vida. Tem dor nas costas? Precisa aprender a respirar. Tem dor no joelho? Não precisa aprender a respirar. Tem dor no cotovelo, no punho? Não precisa. Tem dor no quadril, no ombro e na coluna? Precisa aprender a respirar, tá? Ó, eu sempre tô falando isso para vocês aqui. O ombro tem uma articulação esferoide, tá? Faz 360 graus.
O quadril coxofemoral também, esferoide, 360 graus, são articulações grandes. Então a gente precisa de estabilidade, de força em estabilidade para que a gente não desloque total, para que a gente não tenha compensações e não leve isso para a coluna ou para a torácica ou para a lombar. Então se você faz pilates por aí e a professora não pega no seu pé em relação à respiração, você tá, eu sempre falo isso, no lugar errado, tá? Você precisa aprender a respirar, tá? Então, ó, a respiração é um movimento mais profundo que a gente tem no nosso corpo. Através da respiração, você consegue mexer a musculatura mais profunda, a que está lá mais pertinho das suas vértebras, do seu disco intravertebral, tá? Então, se você está sofrendo com uma hérnia de disco e você resolve fazer um bloqueio, por exemplo, uma cirurgia, não vai adiantar nada se você não tiver movimento nas presilhinhas, nos multifídios, que te deem movimento nas vértebras para cima ou para baixo. Se você faz uma cirurgia de bloqueio, ele trava lá, né, para que você não tenha movimento. Só que se você não continuar, a pessoa às vezes faz uma cirurgia, ela acha que ela nunca mais vai ter dor nas costas, e isso tá errado, né? Porque ele vai bloquear, e a coluna, ela foi feita para se movimentar. Então, se você perde o movimento da coluna num ponto, ou para cima ou para baixo, você vai ter problema de compensação, de desequilíbrio muscular. E o que é um desequilíbrio muscular? Lesão, tá? Então, a gente precisa do movimento intravertebral, então de movimentos de vértebra. Se você expira com a coluna neutra, trazendo essa contração do powerhouse, você libera espaço na lombar, você ativa o transverso, que é a primeira camada de músculo que a gente tem aqui no abdômen. Vocês já devem ter visto pessoas na academia, pessoas fortes, né, e com hipertrofia, né, que sentem dor nas costas, ou pessoas que fazem musculação e têm o corpo rígido, ou simplesmente pessoas magrinhas, porque a gente acha que quem vai sentir dor nas costas, às vezes, é a pessoa lá que está fora do peso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente precisa ter o músculo certo, forte, para que ele sustente a coluna, tá? Quem é esse músculo? Transverso do abdômen, os multifídios, ou assoalho pélvico e o movimento total de caixa torácica pelo transverso. E aí sim, a gente vai conseguir ter sempre força em estabilidade, tá? Se você tá sofrendo com dores na lombar e o médico vai lá no médico e ele fala, vai fortalecer sua coluna. E aí você vai lá para musculação e começa a fazer exercício de fortalecimento da coluna. Só que aí, se você der uma olhadinha lá no seu exame, tem lá uma protusão discal. Você tá com compressão. E o médico falou que você tem que fazer o fortalecimento. Só que se você fortalecer uma musculatura que já tá rígida, você pode fazer uma hérnia de disco, né? Você vai piorar o seu caso. Então, se você está sofrendo com dor na lombar, você precisa entender, junto com o seu instrutor aí de pilates, ou tentando trazer aqui, que é o que eu faço, sempre trazendo aqui para vocês, entender quais são os músculos que estão em desequilíbrio, tá? Para que você esteja aí sentindo a sua dor na lombar. Então, tem gente, ó, hoje eu recebi uma menina que ela tem uma escoliose torácica, e o problema de dor dela não é na torácica, é na lombar. Por quê? Pelo desequilíbrio de lateralidade, ela sofre com a dor na lombar. Então, se aí, olha o que acontece. Se você vai para fisioterapia, você foi no médico com dor na lombar, ele falou, vai fazer 10 sessões, 20, 30, 100, como mandam por aí. 100 sessões de fisioterapia. E aí você vai na fisioterapia, o fisioterapeuta de lá, ele vai tratar a sua lombar, porque você foi com uma queixa de dor na lombar. Só que a sua dor não vai melhorar se ele não tratar a sua escoliose. Se ele não der movimento articular na sua torácica, você não vai melhorar. Então, onde dói nem sempre é o foco da dor. Por isso que aqui eu faço sempre uma avaliação. Se você vem com dor, lesão, alguma coisa, eu peço para você fazer uma aula de avaliação e não simplesmente uma aula experimental no grupo.
para que eu entenda quais são os seus desequilíbrios, para que eu consiga entrar no foco direto. Se você está sofrendo com a dor na lombar, é importante que a gente solte o ilho-psoas que está aqui na frente do corpo. Eu preciso soltar o quadrado lombar. Eu preciso tracionar a sua coluna, só que se a sua musculatura está muito rígida, quando eu entrar em tração, você vai sentir mais dor, porque a musculatura está muito enferrujada, rígida lá dentro. Eu preciso trazer com você, primeiro, a respiração. E aí sim, o movimento expiratório vai chegar, vai movimentar a musculatura, vai começar a ativar força, e aí sim você vai conseguir melhorar. Se você está sofrendo com compressão de nervo, você tem como melhorar a sua coluna respirando. Gente, eu tenho mais do que provas de estudos, né? De tudo que eu já estudei por aí, 17 anos trabalhando com Pilates, mas isso aconteceu comigo. Eu sempre conto essa história aqui, porque tem muita gente que não sabe ainda. Eu já machuquei a minha coluna e eu comecei a sentir dor neural, dor em queimação. E eu falei, caramba, né? E essa vida é corrida, porque, gente, como a minha vida, como a vida de vocês, também é corrida. E eu trabalhando, fazendo todas as coisas e tal, e pensando, ai meu Deus do céu, vou ter que parar pra dar uma olhada na minha coluna. Sabe aquela coisinha que não era muito forte, mas que tava ali, era uma coisa que eu não tinha? Foi excesso, né, de trabalho. Eu tinha feito live num dia, depois fiquei horas fazendo, foi num domingo, horas fazendo vídeo pra deixar a semana toda, e eu pensei nervo, né? E aí eu já tava sentindo dor, e aí trabalhando e parando, e trabalhando, falei, vou parar e vou começar a fazer exercícios, né, pra minha coluna. E eu não fiz nada de exercício. Eu deitei no colchonete aqui, de barriga pra cima, com os joelhos dobrados, deixei a minha coluna neutra com curva e trabalhei durante 10 minutos a respiração. E eu tirei a compressão do meu nervo e eu nunca mais senti dor na coluna. Gente, então é muito importante que a gente tá sempre, né, eu aqui e todo mundo que fala sobre aí, tem muita gente que não fala, né, sobre a respiração, mas quem trabalha mais sério aí fala sobre a importância da respiração na dor, no tratamento da dor na coluna. E esse vídeo é só para mostrar para vocês a importância, e eu vou tentar fazer esse trabalho aqui, né, da telinha, é um pouco mais difícil do que quando você tá aqui comigo. Por quê? Quando eu peço para você respirar, eu consigo ver exatamente qual é a perda que você tem, né, durante o exercício. E aí eu posso falar, desce um pouco mais a costela do lado direito, não, de repente se você sobe o ombro, eu vou falar, encaixa o ombro, solta o ar, não perde a curva da lombar, e eu vou ajustando a respiração com você, para que você não tire o corpo da fisiologia normal da coluna, tá? Então, eu vou dando vários exemplos para os meus alunos aqui, para que eles possam entender o que eu quero deles, né? Então, uma das coisas que é muito legal, que eu sempre falo, e quando eu falo, os alunos conseguem ter um pouco mais dessa percepção, imagina que todos os seus órgãos, isso é uma imaginação, viu, gente? Então, no Pilates a gente trabalha muito com a criatividade, com a imaginação. Imagina que todos os seus órgãos estão dentro de uma bexiga, dentro aqui da cavidade abdominal. Imagina que tá tudo dentro de uma bexiga. E aí eu vou falar assim pra você, fulano, solta o ar e imagina que você vai espremer essa bexiga, apertando todos os seus órgãos, querendo desencostar de toda a cavidade abdominal, tanto no diâmetro aqui, lateralidade, quanto altura. Então eu falo, solta o ar e eu espremo essa bexiga, como se eu pegasse um pano de chão e apertasse. É uma contração intrínseca. Tem muita gente que fala assim, Flávia, que loucura. Gente, é uma loucura, mas que quando você começa a trazer isso para você, cada vez mais você vai trabalhando consciência corporal,
e você vai conseguindo fazer o que eu quero disso, espremer uma bexiga lá, cheia com todos os seus órgãos dentro. Eu quero contração total da musculatura para que você consiga chegar no seu final de expiração e aí sim, liberar espaço lá na face tóraco-lombar, ativar realmente a musculatura para que você faça força e descompressão ao mesmo tempo. Então, se você está sofrendo com dor, experimenta isso. Deita no tapete da sua casa. No tapete é melhor porque é mais durinho do que na cama, tá? Deixa os joelhos dobrados. Faça a curva da coluna. Para fazer a curva da coluna, a gente precisa fazer uma intenção de empinar o bumbum para baixo, apertar o sacro, para que você consiga fazer a curva fisiológica. É normal que a gente tenha lordose. Então, às vezes os alunos vêm para mim e falam: Flávia, eu tenho lordose. Lordose todo mundo tem. A gente não pode ter a hiperlordose, tá? Então, quando eu aperto o sacro no colchão, tentando uma empinadinha no bumbum, eu consigo ganhar curva de lordose. E aí eu faço essa respiração. Quando eu vou fazer em mim, eu ponho a mão aqui e eu imagino que todos os meus órgãos estão dentro da bexiga e eu vou desencostar essa bexiga do diâmetro abdominal. Eu vou apertando tanto nessa direção quanto nessa direção. E eu tenho que estar soltando muito ar, muito. E às vezes eu peço para os alunos fazerem assim: solta o ar e conta nos dedinhos. Tem que dar pelo menos 10 segundos. Então, a minha respiração dá entre 14 e 15 segundos, mas eu já estou no Pilates há muito tempo. A sua precisa chegar em 10 segundos se você está sofrendo com hernia de disco, retrolistese, hiperlordose. Se você está sofrendo com corcunda e você não tem movimento de caixa torácica, você precisa inspirar, deixa abrir a costela, solta o ar, faz a mesma respiração. E você vai afunilar. Você vai dar movimento intercostal na sua costela e você vai dar movimento em toda a musculatura intrínseca que a gente tem nessa região, que é na vertical, na diagonal e na horizontal. Você solta o ar, espreme a bexiga, inspira, expande a caixa torácica. E você vai fazendo isso para que você ganhe movimento na sua coluna. E aí você vai conseguir, com certeza. Flávia, trabalhei o dia todo, tô com dor na minha coluna. O que eu faço? Você vai deitar lá no colchão, no chão, num tapetinho, e você vai respirar para que você se livre da dor. Respirou, conectou, vai lá e pode fazer um pouco de alongamento. Flávia, tô com muita dor nas costas, tá inflamada a minha coluna. Me dá um alongamento. Não adianta fazer alongamento na inflamação. Não pode, não faça isso. Faça apenas a respiração. Vai te ajudar. Então é isso, gente. Vocês sabem que as minhas lives são assim, ó, papum. Eu tenho pavor de enrolar. Então, treine a respiração. Bota todos os seus órgãos dentro da bexiga imaginária. Solta o ar, afunila. Espreme essa bexiga. Solta o ar em 10 segundos para que você consiga melhorar. Quem fizer experimentar e gostar, escreve aqui para mim que eu quero saber, tá? Se você tem dúvida, escreve também. Eu faço de novo uma live explicando sobre mais coisas, tentando dar outros exercícios aí para que vocês consigam se livrar de dores na coluna, tá bom? Então, se você assistiu essa live e gostou, indica para outra pessoa, manda na setinha lá, eu vou deixar gravado, manda para outra pessoa assistir para que ela possa também ser